Falamos direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para a primeira edição do Café com Letras de 2016. Cumprimentamos a todos que nos acompanham. E quem nos brinda com a sua presença é o Guilherme Bianchim de Camargo, escritor que retorna ao Café com Letras depois de 1 ano e meio com a sua série Os Guardiões de Termília, agora com o segundo tomo, O Guerreiro Esquecido. Guilherme, é um prazer tê-lo conosco novamente. O prazer é meu vir aqui, é sempre uma honra ser convidado para esse programa tão interessante. Guilherme, aqui basicamente tu retomas aquele cenário, uns vão considerar ainda um pouco de antiguidade, mas a tônica é mais medieval realmente. Nós temos reconstituído aqui, criado, na verdade, um reino aqui, o reino de Termília, que é, digamos, a tua ficção, naquela estrutura, alguns vão dizer de literatura, de filme, outros que estão mais familiarizados com os games vão dizer que tu retomas aqui uma estrutura de RPG. Então eu gostaria que nessa largada tu retomasses um pouco lá do primeiro tomo dos Guardiões de Termília, depois nós entramos na continuação propriamente dita, que eu já anunciei aqui, O Guerreiro Esquecido. Bom, nesse reino medieval, digamos assim, que eu não seria até um pouco estranho dizer a Idade Média, porque como é um mundo ficcional, ele não tem um tempo específico na qual se passa. Eu digo da estrutura, basicamente. Sim. Mas ele é um reino habitado por 3 raças, principalmente, os monstros, os Straenos, os humanos e, agora no segundo livro, são apresentados os elfos também, um povo bem mais antigo que os humanos. Esses 3 povos, esses 3 grandes povos, eles estão numa época de paz. Porém, alguns acontecimentos que vão ser relatados no decorrer dos 2 livros, espero que tenha lido e tenha gostado desses acontecimentos que acarretam num embate desses povos, vai acontecer uma guerra, e essa guerra vai ser toda explicada no final do 3º livro. A parte final dessa trilogia que eu tô tentando fazer. Na verdade, nós tínhamos lá faz bastante tempo que eu li o primeiro livro, como eu falei no início, faz 1 ano e meio que nós gravamos aquela entrevista ainda no espaço anterior do Café com Letras, no Espaço Cultural Mário Cross. Agora estamos aqui na Casa de Leitura e tu estreias, digamos assim, no cenário do Café com Letras atual. E naquele cenário ainda. Porque ele não tinha vindo ainda aqui. Exatamente. E ali naquela largada era um ritmo de apresentação. Agora, no segundo tomo, o que acontece? Tu já inicias falando dos novos poderes, novas capacidades do protagonista que ganha mais ênfase nesse tomo, que é o Gustav. Eu tenho um pouco de dificuldade de guardar os nomes, porque são vários personagens. Mas o livro ele é narrado em primeira pessoa, de fora a fora, ainda que haja algumas descrições, e o Gustav predomina nos diálogos, e é um jogo de travessões e de conversas entre os personagens. Então aqui nós chegamos no momento de amadurecimento desses personagens. As pessoas que estão acostumadas com os livros de ficção, eles vão passando por processo, por convivências com mestres, vão adquirindo poderes como a invisibilidade, como trabalhar com fogo. E isso tudo é sempre naquela rotina de se proteger, o reino de invasores, no cenário de batalhas, como tu vens falando. Então eu gostaria que tu comentasse como é que funcionou esse processo de elaboração, de amadurecimento, ainda agora nos detendo ao segundo tomo. Deixamos daqui a pouco o 3º para uma próxima, para o final do programa. Bom, esse processo foi algo bem natural. Agora, como depois do primeiro livro, aqui o reino já tinha uma base sólida para poder se desenrolar a história, isso foi bem natural. O livro se passa um ou 2 anos depois, assim, um tempo depois, não específico quanto, e como eles já tinham sido, no primeiro livro, aceitos pelo grupo de elite do exército, eles começam sim a treinar os 3 protagonistas na qual se baseia o livro, os 3 narradores, assim, eles mostram o processo de amadurecimento deles, como tu mesmo disse, em questão de habilidades e o quanto eles têm de amadurecer psicologicamente para entender tudo o que está se passando, porque está no início de uma guerra. E foi bem natural fazer isso, porque foi a continuação da história mesmo. Porque se nós formos pegar, por exemplo, lá, pega guerras, vamos voltar
muito atrás, por exemplo, os romanos contra os bárbaros. Todos que não eram romanos eram bárbaros. Então ali nós temos um armamento bem rudimentar, espada, lança, alguns bichos para você montar. Sim, sim. Aqui ainda tem até essa ideia. Um bicho que ele utiliza, né, como montaria, digamos assim, para as batalhas. Mas aí o armamento é mais sofisticado, porque aí o que acontece? Tu está te valendo daquela estrutura dos RPGs, uma espada daqui a pouco de fogo, poder ficar invisível. Claro. Aí o processo de elaboração é outro. Como é que se dá, por exemplo, essa convivência entre o aprendiz e o mestre? A ideia do respeito a uma referência. Há, por exemplo, esse desenho muito claro da hierarquia. Isso vem da onde? Daqui a pouco de um conceito de militarismo, que por meio da disciplina é possível ter mais êxito? Acho que não tanto no quesito militarista, pois eu acho que eu coloquei isso no livro porque é algo que eu sempre aprendi, sempre os respeitos a quem tem mais capacidade de você, que são os são professores. Meus pais são professores, talvez por isso tem essa visão de respeito ao seu mestre. Mas essa parte dos armamentos serem um pouco melhores é porque eu usei o recurso fantástico da magia. Claro. De tudo poder ser explicado por magia. Então sim, tem personagens que conseguem ficar invisíveis, espadas flamejantes, animais fantásticos. E isso é algo que eu gosto muito nesse gênero. Por isso que eu boto tanto no livro, é algo que eu realmente gosto. Mas essa questão do militarismo não é tanto, é mais pela hierarquia, por respeito mesmo, por saber que tu pode aprender mais com alguma outra pessoa. E aí a turma que acabou de assistir aí a última série do Star Wars, que levou milhões de pessoas ao cinema, pelo mundo inteiro, vai até achar muito trivial, assim, uma espada que queima, uma bola de fogo. Não vai ser tranquilo. Torna uma coisa quase do cotidiano já. Que no Star Wars sempre tem aquela explicação científica, nem sempre que faz realmente sentido, mas tem sempre uma explicação do porquê, armas laser, mas aqui a grande explicação é magia. Porque é um conceito bem comum, que as pessoas já estão familiarizadas com magia, de ser algo possível nos livros e na fantasia. Então, ninguém vai ter problema em entender por que tem uma espada flamejante. Não, até brinquei contigo, porque as pessoas poderiam olhar como algo muito fantástico, mas vai se tornando familiar a partir até da própria ficção cinematográfica. Claro. No teu caso aqui, por meio da literatura, livro e tal. E eu acho que também depois aqui lá na metade do segundo livro, a pessoa já está tão acostumada, a história se solidificou a ponto que aquilo seja plausível. Tu já entrou naquele mundo, tu entendeu que a magia é uma das regras daquele mundo, uma coisa que rege aquilo, então tu já se torna algo comum, algo simples. Nós tratamos aqui da disciplina entre mestre e aprendiz, digamos assim. Esse teu tripé de personagens, que são os guardiões ali para proteger, eles são destacados até pela juventude, pela capacidade de aprender, mas como o nome diz, perdão pela redundância, são aprendizes e há mestres que os qualificam, digamos assim, progressivamente. Num dado momento da história, uma das personagens, uma mulher, fica, digamos, com inveja de que um dos protagonistas tenha sido destacado para liderar o grupo em dado momento, numa missão. E aí trabalha com um conceito bastante caro que não é só para jovens, adolescentes, talvez seja o público-alvo aqui num primeiro momento, mas não um público exclusivo, mas para adultos também. Por que o meu colega agora é o chefe de tal divisão, por que eu não fui escolhido? Então ali ele meio que desafia em tom de brincadeira, a mulher leva a sério, e aí eles travam ali uma pequena briga de espada. Em dado momento, quando ele mobiliza a mulher, ela ainda questiona, mas eu vou ser agredida. Ele disse, não quero te machucar, só estou aqui te mostrando por que eu fui destacado para ser o líder. Quer dizer. Então, isso também é interessante. A margem desse jogo ficcional, tu procuras trabalhar valores que são caros para todos, de modo geral, acabam sendo desafiados. Por essa, às vezes, entre aspas, dificuldade para alguns de aceitar a liderança do outro, ou de respeitar o espaço, ou de entender que aquela pessoa
merece estar na colocação que está. Isso tem bastante na parte de quando o Nathan, um dos protagonistas, ele vai até o reino dos elfos, que isso é bem visto, isso é bem fácil de se ver, porque os elfos são dispostos por clãs, cada um desempenhando uma função. Todos são importantes, mas tem o clã que tem a função de liderar, de organizar tudo aquilo. Então, não é algo que os outros não tenham valor, claro. Então, sempre se coloca alguém apto a comandar. Por isso até essa parte que tu falou, porque o protagonista, ele tinha sido melhor treinado, ele estava pronto, ele foi treinado para isso, para poder liderar. E por isso ele foi designado a essa função. Mas ele teria tanto valor quanto a colega dele, logicamente. É a ideia do grupo, né? Nós estamos falando da própria disciplina, quer dizer, o grupo não vai funcionar à deriva, né? Precisa ter uma linha, digamos assim. E como é que é trabalhar, por exemplo, com essa estrutura que se propõe quase que interminável? Aí nós voltamos lá, por exemplo, uma das tuas inspirações são os games. Eu gostaria de me deter nisso, nesse momento. Como é que funciona isso, sobretudo para quem não está familiarizado? Eu não tenho acompanhado muito essa área, então o livro até me pareceu bastante interessante nesse aspecto de familiarizar mais com uma área que ficou um pouco para trás. Eu jogava videogame há muito tempo lá, parei acho que no Super Nintendo, peguei um início do PlayStation e não uso mais. E parou. O pessoal vai para computadores, tem os RPGs em grupo, tem não sei mais o que. Como é que é trazer esse cenário, a inspiração desse cenário para o livro? Olha, eu também faz um tempinho que eu não estou conseguindo jogar por conta tanto do livro Fica quanto... escrevendo? Tenho que escrever e agora estou no finalzinho do ensino médio, eu tenho que correr, estudar, agora vestibular e tudo mais. Sim. Mas é algo que eu gosto bastante de fazer, trazer essa ideia, porque o videogame foi algo que me marcou muito quando eu era menor, ainda de quinta, oitava série, eu adorava mesmo, foi tanto quando eu comecei a escrever. E é algo muito simples para mim, porque ter essa visão do videogame, do que seria de tu ter um personagem, tu ser aquele personagem num mundo completamente fantástico, tu melhorar, tu treinar, tu adquirir armas que vão te ajudar para poder ter um objetivo, para poder resolver um objetivo, sabe, salvar a princesa que nem o Super Mario, claro que tô pegando um pouco bem atrás. Claro. Mas foi bem simples para mim fazer isso, porque é uma coisa que eu gostava tanto quanto ler, e juntar essas duas coisas foi uma experiência fantástica para mim. Mas, por exemplo, o próprio Super Mario, ainda que seja um personagem antigo dos videogames, ele chegou a ser projetado em 3D, houve versões mais modernas das aventuras dele. Ainda estão sendo lançados os jogos agora. Claro, aí é que está. E isso é interessante, porque acaba pegando os adultos que lá atrás, por exemplo, eu tive lá a primeira familiarização lá nos mais remotos, lá no Atari, no Master System, aí vai pro Super Nintendo e joga um pouco de PlayStation. Claro, e no próprio computador, eu lembro que eu cheguei a jogar alguns games de guerra, ali, que também envolvia uma certa estratégia, ali, um conjunto nesse sentido. E estratégia é outro conceito que eu tentei trabalhar nesse livro, porque tem uma parte, principalmente, que é uma parte bem importante, que se trata de um jogo de tabuleiro, que é o Batalha Elementar, que eu estou pensando até em fazer ele fisicamente, porque ficou bem interessante, que é como se fosse um xadrez daquele mundo. Xadrez também é algo que eu gosto bastante. E ele trata também bastante desse conceito de estratégia, por isso que um dos protagonistas, agora nessa guerra, vai ser um dos líderes da guerra. Vai ter quem vai estar na frente da batalha, que um dos protagonistas vai estar na frente da batalha, outro vai estar atrás das linhas inimigas, digamos assim, e vai ter aquele que vai estar no topo, no posto de comando, para ter essa visão, para ver como as pessoas vão reagir, como as pessoas já estão reagindo nesse mesmo livro a essa guerra iminente, como com monstros atacando, como que as pessoas reagem a isso, o que elas sentem, as pessoas comuns, fazendeiros e tudo mais. Então, isso é um conceito que eu também trabalhei nesse livro, que eu achei bem interessante. Nós estamos na reta final do programa e nós não falamos das ilustrações. É verdade. O livro vem com uma capa muito legal. Aqui um líder com a... Créditos ao Fred Varela, Fred Varela. Um ótimo desenhista que fez todas essas capas. Exatamente. Agradeço muito para ele. A nossa produção já está mostrando. E nós temos aqui, falando em estratégia, na largada aqui,
antes ainda do próprio sumário do livro, nós temos um mapa dando uma explicação do que é o reino de Termília. Então, no decorrer do livro, quando nos referirmos a determinado ponto, o sujeito pode recorrer ao mapa aqui e ter uma noção de como é que está distribuído. Temos aqui até uma bússola. Eu fiz isso porque algo me fascinava. Sempre que eu pegava um livro que tinha mapa, a primeira coisa que eu pegava, eu olhava, tipo, o mapa. Eu começava a visualizar isso. Porque deixa... Voltando aí à turma dos RPGs, aí vai se identificar com o mapa. Também. E eu acho bem mais fácil de se localizar na história, porque quão longe é um lugar do outro, como é que é a região, como é que é o relevo. Então, fica mais fácil de entender. Quem que mora lá... Aqui também, mais fácil de entender com o mapa. Um dos personagens de capa, à beira de um monte. Esse aí nessa parte, na beira do monte, é o Gustav, que ele vai indo para a mansão dos mestres, e aqui é o Gilland durante uma batalha contra alguns piratas. Então nós temos aí uma bela série de ilustrações que também ajuda, voltando àquela ideia também do mapa na largada do livro. E o livro, como se propõe essas continuidades das batalhas, ele não tem um final. Ele deixa um gancho para um novo cenário de crise entre o próprio reino de Termília e seus vizinhos. Monstros não, acho que seria bárbaro, seria melhor, porque é um povo contrário a isso. Aqui são os monstros, mas ainda nós voltamos de novo ao conceito romano. Ou tu és romano, ou tu és bárbaro. Então, exatamente. Tu não és dos nossos. Agora, nesse terceiro livro é o que eu estou explicando, porque essa diferença de visão, de como isso é relativo. Claro. Porque, por exemplo, tu fores desmembrar os bárbaros, aí tu vai achar visigodos, ostrogodos, enfim... Toda uma cultura gigantesca lá dentro. Saxões e todos aqueles povoados que vão dar origem a uma Europa primitiva. Não é à toa que essas nomenclaturas ainda permanecem lá em várias regiões da Europa. Aqui todos são monstros fazendo... uma ode aos bárbaros, assim. Mas fica então um gancho aqui no final do livro para um cenário de crise, chamando a atenção para uma futura guerra, um cenário pré-guerra, quase na ótica das batalhas intermináveis, dessa estrutura a qual procuramos detalhar ao longo do programa. Sim. Então fica aí um gancho para que nas tuas considerações, dentro do que for possível, claro, não vamos... No jornalismo a gente fala quando aquela ideia de furar a informação, dar em primeira mão. Acho que não é o caso aqui, não vamos antecipar tudo que terá no próximo, mas um gancho aí dentro do que tu consideres possível, porque tu já estás escrevendo o terceiro tomo. O que eu poderia dizer? Bom, nesse livro, como eu tinha dito, vai ter muito mais essa visão do quem são os monstros, como eles vivem, por que isso está acontecendo, por que eles declararam guerra aos humanos. O motivo não é simplesmente porque deu vontade, tem um motivo específico. A gente vai ser mostrado também os humanos que estão aliados a esses monstros, os elfos também vão ter uma importância muito maior, mostrando toda essa parte. Vai ter toda uma parte de diplomacia com os elfos, porque tem o clã que vai comandar, mas vão ter algumas intrigas, porque vão contestar a liderança daquele clã. Bom, nesse livro vai ser a parte final no qual vai ser expandido esse universo, vai ser mostrado tudo e mostrado o lado mais humano de cada raça. Mas aí tu esgotas num formato então de tripé, no terceiro tomo, ou nós caímos, por exemplo, naquelas séries de aventuras praticamente intermináveis, assim? Eu não tenho certeza. Estou planejando fazer uma trilogia e encerrar nesse terceiro livro essa série dos Guardiões de Termília, porque eu tenho outros planos de livros para escrever. Mas não seria estranho caso tivesse vontade de fazer uma pré-sequel, algo antes da sequência ou coisa parecida, porque tem muita história, é um reino muito grande e é um universo já consolidado, então é possível fazer algo assim. Porque aí tu corres o risco de tudo aquilo que tem continuidade. Por exemplo, tem os famosos filmes que fazem o 2, aí às vezes o 2 pode ser muito melhor do que o primeiro, só que também pode deixar a desejar em relação ao primeiro, então precisa ter cuidado também na hora dessa organização. Tem medo. Guilherme, é um prazer te rever aí depois de um bom tempo. Te parabenizar, porque ali, naquela época tu estavas na faixa dos 15 anos. Isso. Acho que sim, acho que 14, 15. Não tinha nem feito 15. Por aí. Então agora, esse ano,
tu vais chegar aos 17. Então, claro, já se nota aí, tu estás mais, digamos, como é que é? Apropriado. Uma pequena diferença. A grossura do primeiro tomo. Dá pra ver a evolução do primeiro pro segundo. E tu estás com mais espontaneidade também para comentar sobre a obra. Então fica os meus cumprimentos, agradecimento pela tua participação aqui conosco. Foi muito breve aí, a tua saudação. Bom, eu agradeço de novo por vocês terem me convidado, é sempre um prazer estar aqui, é algo que eu adoro falar do meu livro e falar dessa parte de fantasia em geral. E só para encerrar, eu gostaria de agradecer pela terceira vez, porque eu sempre adoro vir aqui, eu não tinha vindo nesse espaço, é um espaço muito legal. E, bom, espero que todo mundo que esteja assistindo veja os próximos programas e veja as próximas entrevistas com outros autores. Então tá, muito obrigado. Conversamos então com Guilherme Bianchim de Camargo, que nos brindou aqui com o segundo tomo da série Os Guardiões de Termírio, o Guerreiro Esquecido. Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando o nosso canal 16. Até o nosso próximo encontro.